vim ver o time completo, né? Porque praticamente é uma seleção o nosso time, né? O Gabigol e a Arrascaeta, os melhores do Brasil, não tem nem comparação. Pode estar em fase ruim, pode estar em fase boa, sempre vai ser o melhor. Com bandeiras e cartazes, os torcedores estavam eufóricos nas arquibancadas lotadas. A bola começou a rolar e em apenas 2 minutos de jogo, o Flamengo abriu o placar em cobrança de escanteio pela esquerda. Arrascaeta encontrou Léo Pereira na primeira trave, dando início à goleada. Dando continuidade, o rubro-negro seguiu criando novas chances, especialmente com Pedro, que aos 35 minutos recebeu a bola matando no peito, na boca do gol, mas o goleiro não deixou. Mas o camisa 9, aos 37 minutos, ampliou a vantagem. Após uma jogada pela direita, Varela cruzou, Gerson desviou e a bola chegou a Pedro, que com destreza acrescentou mais um ao placar. O Audax não teve tempo de reagir. O terceiro gol do rubro-negro surgiu aos 41 minutos. Cebolinha, numa jogada sincronizada com Arrascaeta, finalizou com precisão dentro da área, cara a cara com o goleiro. O camisa 11 não decepcionou. Final de primeiro tempo, 3-0 para o Flamengo. No segundo tempo, o Gabigol entrou no lugar de Arrascaeta e colocou ainda mais expectativa nos torcedores. Com apenas 3 minutos, a bola sobrou na entrada da área. Varela arriscou um chute forte. O goleiro Leandro, camisa 1 do Audax, entretanto, se atrapalhou. Não conseguiu segurar. Mais um para o Flamengo. Com uma vantagem de 4 gols, a equipe de Tite diminuiu um pouco a intensidade, mas o time continuou dominando o jogo. As chances surgiram para Gabigol, mas seguiu sem marcar mais. O Audax ainda teve uma chance de diminuir, porém João Cabral, na pequena área, desperdiçou. Gabigol chegou a cair na área. O time protestou por um pênalti, mas o árbitro não marcou. Fim de jogo, 4-0 para o Flamengo. Com 6 jogos disputados aqui na Arena da Amazônia, essa é a 4ª vez que o time rubro-negro leva a vitória. Um jogo com mais de 40 mil torcedores que ficará marcado pelos amazonenses. Que bela matéria! Hashtag SBT Esportivo, participa com a gente no Twitter, @SBT Rio Oficial, o nosso Instagram. Então você segue a gente, participa por lá também. Boa tarde, agora com seriedade, o Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Já vi que vocês estão descontrolados hoje, vocês vão me dar trabalho, tá? Boa tarde pra você também de casa. Vene Casagrande, o Cebolinha voltando a ser aquele Cebolinha que o Brasil conheceu? Ou ainda falta tempo? Talvez a gente dê mais trabalho que o Audax deu para o Flamengo ontem, mas falando sério aqui agora, acho que o Flamengo fez uma boa partida, num contexto geral, levando em consideração que é o primeiro jogo na temporada, tem ainda um restante de pré-temporada para fazer, mas o que me chamou mais atenção, individualmente falando, foi Gerson no meio de campo e o Everton Cebolinha no ataque. Inclusive o Everton Cebolinha começou o ano como ele terminou 2023, fazendo bons jogos. Isso mostra a confiança que o Tite deu nele, faz total diferença. Acho que o Everton Cebolinha, ele assume a titularidade na ponta esquerda. Não há discussão, na minha opinião. Acho que o Bruno Henrique, se ele quiser reassumir essa titularidade aí, vai ter que jogar muito a bola. Inclusive, o Tite ontem até botou o Bruno Henrique para jogar na ponta direita, dando indício que pode usar o Bruno Henrique na ponta direita, algo que eu não gosto muito, particularmente falando. Mas, além da boa partida do Cebolinha, o Gerson também foi muito bem. Gostei, inclusive, do Gerson assumir a faixa de capitão na ausência do Everton Ribeiro. É um jogador que, dentro de campo, ele tem um espírito rubro-negro, um jogador que sabe cobrar, que ele é, de fato, um dos líderes no vestiário do Flamengo. De
maneira geral, gostei bastante do Flamengo. Gostei do Varela, da partida do Varela. Tudo bem que o gol que ele fez teve a colaboração do goleiro adversário, mas mesmo assim, quando você começa um ano fazendo um gol, você vê todos os jogadores indo abraçá-lo, porque é algo importante para ele. O Varela é um jogador que muita gente elogia lá no futebol uruguaio. Todo mundo fala que é muito bom jogador, que ninguém sabe por que ele não está conseguindo render aqui. Por vários motivos. Tem questão física, muita troca de treinador. Acho que o começo da temporada pode ser motivador para o Varela. Então, de maneira geral, gostei bastante. Gostei da parte física. Eu, além de analisar a parte tática e técnica, eu acho que a gente tem que analisar a parte física. E o Flamengo ontem foi muito bem. Eu não vi, particularmente falando assim, nenhum jogador saindo exausto do jogo. Você vê que, fisicamente falando, de fato, o Tite e a sua comissão técnica estão sabendo aproveitar a pré-temporada. Eu recebi a informação aqui que o nosso Twitter está explodindo, porém é tudo impublicável. Entendi. Em relação à frase forte que eu sem querer falei. Na verdade, a frase que eu falei, que é uma frase de informação, e a careca poluída do Pedrosa levou para outro lugar. Sim, senhor. Sim, senhor. Pedrosa, eu quero que você use essa mesma careca poluída para me dizer o que foi a questão tática do Tite e desse Flamengo 2024. Tiveram muitas mudanças? Você enxergou alguma mudança? Não muitas mudanças, mas um leque de variações que foi interessante. E isso tem muito a ver com as peças que o Tite escolheu. Novamente, ele joga com 4-3-3, que é a formação principal, mas o Tite está longe de ser um treinador quadrado, muito pelo contrário. Então, o que eu percebi de característica? Um Gerson jogando mesmo como um meia, tanto é que ele participou demais do jogo, junto com a Arrascaeta. Obviamente, a gente tem que levar em consideração o adversário, mas o Flamengo fez uma boa partida e jogou da forma que o Flamengo vai jogar durante a temporada inteira. Aquela coisa da gente falar que muitos times se adaptam ao adversário e muitos times se adaptam ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai conseguir fazer os dois, controle de bola. A característica do Pedro, dele ser o titular, tem muito a ver também, porque eu vi muitas bolas longas feitas pelo Flamengo, onde o Pedro é melhor do que o Gabigol em fazer esse pivô, em fazer essa parede. Outra característica, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, toda hora construindo por dentro também. Isso quer dizer o quê? Uma tabela com o centroavante para poder fazer o gol, e foi assim que saiu o gol do Everton Cebolinha. No segundo tempo, eu vi um Flamengo até num 4-2-4, quando o Gabigol entra na vaga do Arrascaeta, e tá muito claro que o Tite encara esses dois jogadores para jogarem juntos como centroavantes, como atacantes. O Gabigol entrou bem, movimentação, não conseguiu fazer gol, mas eu acho que a movimentação dele mostrou uma movimentação muito melhor do que a do ano passado. Então essa questão física de mobilidade que o Vene citou aqui também pode ser destacada pelo fato de jogarem lá em Manaus, que é muito difícil jogar lá por conta do calor, é outro tipo de ambiente. Então eu vi um Flamengo muito bem montado, o Bruno Henrique também entrando pela direita, mas é uma característica que o Tite já deixou claro que pode utilizar desse atleta, entre outros jogadores. O Flamengo realmente tem muitos e muitos atletas, muitos jogadores de alto calibre que te permitem fazer várias variações nesse sentido. Então o Tite foi muito bem, eu acho que foi uma estreia do que se espera do Flamengo. Dominante e vencedor. Você gostou do Gabigol? Se tem algo a falar, entrou, né? Mas... Não, eu gostei do Gabigol. Eu senti uma certa ansiedade por parte dele para poder balançar a rede, porque ele está há muito tempo, de fato, sem fazer um gol com a camisa do Flamengo. Gostei da parte física dele, repito. Eu acho que, além da parte técnica, a gente precisa analisar a parte física, e eu vi um Gabigol totalmente diferente do que foi o Gabigol no fim da temporada 2023. Mas é aquilo. Eu não vejo hoje o Gabigol sendo titular. E para ele se tornar titular nesse time, com o técnico Tite, ele vai ter que jogar muita bola. E quando eu digo jogar muita bola, é toda vez que ele for acionado, ele ao menos deixar um dele, e aí ele vai ter o apoio da torcida, porque eu tenho certamente a torcida quer ver o Gabigol como titular. Só que hoje eu não consigo ver onde ele possa jogar. Eu consigo ver, por exemplo, o De La Cruz. Eu já imagino o De La Cruz na vaga do Luiz Araújo, por exemplo. Até porque ontem o Tite ele falou sobre isso, que ele deixou muito bem claro ali que ele pretende usar o De La Cruz na ponta direita. Inclusive, isso até é informação. A ideia dele utilizar o Varela na lateral direita, porque o Varela tem uma característica defensiva e ele já pensa no De La Cruz atuando pela ponta direita, mas vindo mais para o meio. Não como o Luiz Araújo está atuando atualmente, como um ponta mesmo. Mas, enfim, eu acho que o Gabigol ele tem muito a melhorar ainda, mas eu gostei dessa primeira partida dele na temporada 2024. O Gabigol, com a questão física melhor, mostra que ele já entendeu esse recado, voltar das férias da forma que ele voltou, treinando lá com... Qual é o nome do lugar que você dá o soco lá? Treinando no... Você fala lá o nome do lugar? Onde eu treino atualmente, a academia? CT Gold, melhor academia Gold de Niterói. O Gabigol tá lá, não tá não? Ele, de vez em quando ele vai lá. Não vai não, depois o povo vai falar... ele não vai, mas o Chay vai. O Chay, querido? O Chay vai. Um beijo pro Chay. Chay que tá no Guarani agora, né? Beijo pro Chay. Encontrei Ricardinho ontem. Beijo pra Ricardinho.
O técnico Tite elogiou a equipe após a partida e disse que o Carioca, atualmente, é o estadual mais difícil do Brasil, na opinião dele. Você concorda? Vamos escutar o que o Tite falou. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, ela é do título carioca. Então esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. É delicada essa frase do Tite, porque opinião, gente, opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, tá? Daqui a pouco, o vascaíno que tava com muita saudade do Vasco, o Vasco não só volta hoje, como ele volta duplamente. São 2 jogos do Vasco da Gama, né, ô Lucas Pedrosa? E o Pedrosa tem drone pra caramba, tá? Mas sobre essa polêmica do Tite, inclusive é a nossa enquete de hoje, você pode votar, a gente quer saber sua opinião lá no Twitter e no Instagram. Ô Lucas Pedrosa. Sim. Forte, ainda mais porque tem sido dito no Campeonato Carioca nos últimos anos, né? Sim, eu não concordo com o técnico Tite, porque vou tentar me fazer claro aqui. Eu acho que os 4 times do Rio de Janeiro, depois de muito tempo, hoje a gente tem um futebol carioca, falando desses 4 times, muito forte realmente. Flamengo e Fluminense vão disputar todos os títulos que vão ter a oportunidade nessa temporada. Um Botafogo que fez uma bela temporada, está na Libertadores. O próprio Vasco que termina o ano muito melhor do que começou, então com a confiança dos seus torcedores. São 4 times que vão competir dentro do futebol brasileiro. Se você for comparar com os times paulistas, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, eu acho que está numa prateleira muito parecida, porque o Santos de todos esses ele está muito abaixo dos que a gente citou aqui. Só que a diferença dos times pequenos paulistas para os times grandes paulistas é menor do que a diferença dos times cariocas grandes para os times cariocas pequenos. Então eu entendo que o futebol carioca, entre os 4, tem até um pouco de vantagem sobre os 4 de São Paulo no momento de hoje, mas em relação ao campeonato, eu acho que o Campeonato Paulista é muito mais disputado. Eu não sei, é uma informação. Ele não desprezou, não é a palavra, mas ele não levou em consideração a Copa Nordeste quando ele fala desse estadual. É porque Copa Nordeste não é estadual, mas então, né? não é estadual, mas ele não levou em consideração provavelmente, né? Não. Tanto é que ele citou o Campeonato Paulista, que antes era o Campeonato Paulista e agora é o Campeonato Carioca. Eu também gostaria de entender porque antes era o Campeonato Paulista e agora é o Campeonato Carioca. O que mudou nas 2 competições para ele mudar a opinião dele? Eu discordo também do Tite, mas eu estou com você, a opinião é uma opinião dele. Quando eu ouvi naquele momento e ao vivo, eu estava assim, na entrevista coletiva, eu até voltei lá na Flá TV, eu falei, cara, será que eu ouvi certo? Porque, assim, de fato, não tem como concordar com o técnico Tite. Mas respeito a opinião dele, eu não vejo o Campeonato Carioca assim como o melhor do futebol brasileiro, não. Muito pelo contrário. Independentemente de você concordar ou não com a opinião do Tite, a fala dele mostra que chefe, que gestor de pessoas ele é, em que ele pega o produto em que ele compete e joga ele lá no alto. Isso é verdade. E não deprecia, né? Porque o que o Carioca faz é jogar o Campeonato Carioca. E se a gente trata o Campeonato Carioca como se ele não prestasse nada e se vangloria quando levanta uma taça do Carioca, fica meio, né? Então, assim, eu acho importante... E quando você não ganha o Carioca, você debocham de você. Então ainda é uma coisa... Mas isso fica pro WhatsApp do torcedor. Eu achei interessante a fala do Tite nesse lugar dele botar pra cima o campeonato que ele tá disputando. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Informação aqui muito importante, né, que acabou de sair, no caso ontem, de madrugada. O próprio Júlio Miguel Neto trouxe em primeira mão, conversou com o empresário do Matias Zina, que será o novo jogador do Flamengo, tá bom? A notícia é muito boa. A única pendência é a questão de direitos econômicos pertencentes, né? No caso do dono do clube que revelou o jogador. Então, ajustando. A Roma e o Flamengo tá ajustando isso aí com o time aí que revelou o jogador, tá certo? Se eu não me engano, foi o Sassuolo, que pertence, né, os direitos econômicos do jogador, para poder só aquela verba, né, de participação que o clube dá quando fecha o contrato, tá bom? Então, resolvendo só essa pendência aí, eu creio que hoje ou própria amanhã mesmo, ou até no dia do jogo do amistoso lá contra o Philadelphia, né, nos Estados Unidos, o Flamengo anuncia o jogador, mas já tá tudo certo, tá bom? Tudo sacramentado. A única pendência é só essa questão aí do direitos de participação do jogador que eles têm que ajustar. Aí lateral esquerdo do Uruguai, né, seleção do Uruguai, vai se juntar aí ao Flamengo. Agora o Flamengo vai ter 4 jogadores do Uruguai, um time, 4 jogadores muito bons, embora o Varela seja um pouco questionável, mas o Tite tá conseguindo ajustar ele, né? Tá conseguindo elevar o patamar do Varela. Jogou muito bem agora, na quarta-feira. Fez um ótimo jogo defensivamente.
O treinador sabendo utilizar o jogador, né? O jogador evolui bastante. Isso que não estava acontecendo com os outros treinadores, nem com o Sampaoli, nem com o próprio Vitor Pereira, que não estava dando oportunidade ao Varela. Agora aí tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Matias Zinas agora que tá chegando e o Varela, né? 4 jogadores de seleção do Uruguai. E todos os 4 eram titular, embora o Arrascaeta seja reserva do De La Cruz, mas às vezes quando jogava os dois juntos, né? Pela seleção. E aí, um ótimo jogador. Agora o Flamengo precisa, né? Urgente no mercado procurar mais um reserva para a lateral direita, uma reserva à altura. Em vez de estar quebrando cabeça com zagueiro, já que o Flamengo tem bastante zagueiro, tá quebrando, aí não tá dando certo, investe a energia, investe o dinheiro em um lateral à altura, né? Que a gente tá precisando com urgência. Mas coloca os comentários certos para vocês. Lembrando que domingo 6h10 da tarde vai ser Flamengo e Philadelphia Union, né? União Philadelphia. E um pouquinho antes, às 4 horas, vai ser o jogo do Sub-20. Vai ter alguns mesclados, né? Como o Matheus Cunha, que ficou. Vai ter também o Pablo, zagueiro. E tem mais outro jogador, o Thiago Maia também, que está em processo de negociação com o Inter, mas vai ficar também para ajudar a equipe Sub-20. Tá certo? Tem o Matheus Gonçalves que ia ficar, mas foi com a delegação para os Estados Unidos. A delegação chegou ontem mesmo lá. O próprio Paparazzo fez a cobertura, né, da chegada do Flamengo, falou com o Arrascaeta, com o Gerson. E já estão lá hospedados já. E amanhã, já, no caso hoje, né, já começa o treinamento e preparação para o jogo diante do Philadelphia, tá bom? Pelo que a gente soube aqui, a negociação envolvendo o Léo Ortiz, né, que a gente trouxe, que o Flamengo desistiu da contratação. A gente não tem nada oficial por parte do Flamengo, mas tudo a crer que desistiu, né? Também teve o Rodolfo Landino, lá quando desembarcou lá nos Estados Unidos, falando sobre a questão do empresário do Gabigol, né, que desmentiu, que o empresário do Gabigol falou que já tinha tudo acertado verbalmente. Só que o próprio presidente do Flamengo falou que não chegou nada até ele, né? Que se teve alguma conversa, não partiu dele. Partiu da direção dos diretores do Flamengo com o empresário. E quem dá o aval, né? Quem dá a cartada final é o presidente. E não tem nada, tá tudo travado. Como os próprios jornalistas trouxeram, a negociação entre Flamengo e Gabigol tá de renovação, né? Tá travado. E o próprio Rodolfo Landino deixou isso ontem, né? Falou sobre essa questão, que tem nada negociado. Ele quer que o Gabigol permaneça, né, do Flamengo, mas só depende dele também, dentro de campo e também fora de campo. Mas coloca os comentários certos para vocês. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Valeu. Yeah. Please don't